somente por esgotamento físico ele poderia ser descolado nesta fase da prova por parte do Paulo Coelho. Mesmo assim, perdeu 3 metros. Daquela subidazinha, é verdade, mas, enfim, vão sempre reculando um e outro. E, de facto, resta saber se alguém conseguirá distanciar-se antes do final. Talvez não aconteça. Paulo Guerra, claro, continuará a perseguição. A distância é grande, vê-se bem por esta imagem. Paulo Coelho, com a sua forma característica de correr, com um movimento de braços que parece que vai fazer movimentos de bicicleta. E Paulo Coelho tentando mesmo ganhar alguma vantagem sobre Tomás Niariki. Não há dúvida. Tentando evitar, sobretudo, o que aconteceu o ano passado, a vitória ao sprint praticamente do seu compatriota. Esta é a imagem que mostra bem a distância entre os dois homens da frente e Paulo Guerra. Uma distância que mesmo assim parece não ter aumentado. Agora vamos poder ver isso à passagem por mais uma volta. Quando Niariki mantém ainda a possibilidade de lutar pelo primeiro lugar, está a 2 metros e 3 metros de Paulo Coelho. Paulo Guerra vem muitíssimo bem, está fazendo uma segunda parte de prova verdadeiramente espetacular, o atleta do Maratona de Portugal, e tem uma vantagem enorme já sobre o quarto classificado. Júlio Kiptu vai ser apanhado na reta da meta por um grupo onde vem Domingos Castro, e o entusiasmo é o mesmo tempo, é rigorosamente o mesmo 13 tempo. segundos. 13 segundos. Nesta volta não houve diferença entre os quenianos e Paulo Guerra. E Domingos Castro já passa Júlio Kiptu, já está em quarto lugar. Juntamente com Barne Gattuso e Moritz formam um grupo de 4. Luís Jesus ficou mais para trás. Vem com Fita Baeza. Mesmo assim, o Baeza acabou por dar a boleia a uma série de atletas e agora ficou apiado. Muito bem, vem também João Junqueira, não há dúvida. Ele é neste momento o quarto português. Quem se vem a afundar é um bocado o Weidlinger, que não repete aqui de maneira nenhuma a classificação no Campeonato da Europa, e ao nível dos europeus são de facto os portugueses aqueles que melhor conta de si estão a dar. Alberto Maravilha vem agora no outro grupo, e este é o grupo que Domingos Castro agora lidera. Domingos começou com prudência, mas está a fazer uma prova muito interessante, e vamos ver se ele conseguirá ainda manter este predomínio em relação aos 3 atletas que vêm com ele. Domingos Castro é, de facto, um dos melhores atletas portugueses em cross, e se tivéssemos que estabelecer um palmarés de qualidade dos melhores atletas portugueses em cross nos últimos 10 anos, não seria, de facto, Paulo Guerra que estaria na liderança, mas sim Domingos Castro, com uma regularidade impressionante na conquista de títulos nacionais e do melhor posicionamento da equipa portuguesa no Campeonato do Mundo. Aqui o temos. Ele lideraria uma classificação pontual em relação à qualidade dos seus resultados nos últimos 10 anos e, portanto, poderíamos considerar um ranking de prestígio de forma bastante destacada em relação a Paulo Guerra, o mesmo sucedendo no feminino, naturalmente para a Albertina Dias, que até campeã do mundo foi, em relação à Conceição Ferreira, que seria, surpreendentemente, mas também tem vários títulos nacionais, a segunda melhor de entre as portuguesas. Na frente o Niariki e o Coelho voltaram a colar, depois voltou a haver uma pequena clivagem entre ambos, agora com o Paulo Coelho tentando mais alguma coisa, uma vez mais, e a verdade é que Paulo Guerra mantém um andamento similar ao dos quenianos, daí que ele não tenha perdido terreno. Guerra apostou nesta perseguição, que parece impossível, mas pelo menos não perder terreno já é um resultado interessantíssimo por parte do atleta do Maratona, que assim conseguirá chegar ao pódio atrás de 2 fundistas teoricamente inacessíveis. Domingos Castro é o quarto, como vimos há pouco, e Luís Jesus mantém-se como terceiro português, diante de João Junqueira e de Alberto Maravilha. Aqui está. Domingos Castro diante de Júlio Kiptu, 65, de Eliud Barne Gattuso, também caniano, 58, e de Mohamed Mouride, da Bélgica, com o número 54. E convém que o Domingos Castro force aqui um pouco o andamento, porque há ali gente muito rápida no final para que ele tenha problemas. O Barne Gattuso e o Kiptu, o próprio Mouride, que agora se atrasou bastante, são muito mais rápidos que o Domingos Castro e, portanto, podem pregar uma partida nos últimos metros.
Domingos Castro, que confessou depois da sua maratona de Fukuoka que agora apostar numa maratona teria que o pensar seriamente antes de o fazer, depois de um resultado descoroçoante e, de facto, talvez um pouco mais liberto em termos de ideias para poder abordar a época de corta-mato com a vontade que talvez não tivesse apostado seriamente numa das grandes maratonas da primavera. A Seleção Nacional só ganha com a aposta de Domingos Castro numa participação a sério na época de corta-mato. Na frente tudo igual, Coas tentando destacar-se, Nyariki resistindo. Coas é o 51, Nyariki o 50. Lembra-se, Nyariki, o vencedor das duas últimas edições, poderá chegar a uma tripla, embora essa que referimos em comparação não tenha sido consecutiva por parte do seu companheiro Ondoro Osoro, o grande herói do Cross das Amendoeiras no início dos anos 90. E caminhamos já para a parte terminal da prova com um equilíbrio sempre previsto e sempre confirmado na frente. Paulo Guerra pendular, também já não se vê maneira de arredá-lo da terceira posição. Só uma queda. Realmente saiu como do azar. Domingos Castro muitíssimo bem, Murito perdeu contacto e neste momento começa a perder também o outro atleta que vinha no grupo, Júlio Kiptum, portanto só Barbigatuni do Quénia está ao lado do atleta do Sporting. Paulo Coas este ano foi terceiro em Bruxelas e segundo em Sevilha, o que lhe dá a segunda posição no troféu da Federação Internacional atrás de Mohamed Murito, que ainda não conseguiu nenhum pódio, mas como pontuou nas três provas, acaba por estar à frente. Tomás Nyariki está logo a seguir, foi quarto em Bruxelas. Aqui temos Nyariki a forçar de forma impressionante o andamento. Não há dúvida que Tomás Nyariki assim poderá inclusivamente chegar à liderança do troféu da Federação Internacional. E dá a sensação que vai haver mesmo a tripla por parte de Tomás Nyariki. Depois de todos os ataques de Paulo Coas ao longo da prova, Nyariki atacar fortíssimo na parte final e vem já para a linha da meta destacado para ganhar uma vez mais o Cross das Amendoeiras. Impressionante, Coas tudo tentou, mas é uma vez mais Tomás Nyariki quem vai prevalecer nas Amendoeiras, caminha já para a meta e a vantagem é mais que suficiente para poder assegurar-se a terceira vitória consecutiva por Tomás Nyariki aqui no Algarve. Simplesmente espantoso. Nyariki desfechou um ataque fulgurante a 400 metros do final e ganhou 30 metros 40 a Paulo Coas de forma vincada. Paulo Coas que vem para a segunda posição. Paulo Guerra aproximou-se mesmo deste atleta queniano, vai manter o terceiro lugar com uma prestação verdadeiramente espetacular depois do título de campeão europeu. É uma salva de palmas verdadeiramente estrondosa para Paulo Guerra, que está em grande forma e poderá ainda subir até aos mundiais de Belfast. Domingos Castro também levado pelo público, vem lutar pelo quarto lugar. Paulo Guerra é terceiro, mas Barbigatuni consegue passar Domingos Castro na parte final. Domingos vai ser quinto e Luís Jesus, com uma prova impressionante, sprinta desesperadamente para a meta, tentando apanhar Domingos Castro, não vai conseguir, mas obtém uma posição sensacional, mesmo depois do início em que arriscou bastante. Mohamed Murito batido claramente pelos portugueses, agora vem Fita Baeza, Murito só depois. E esperamos pelo quarto português em breve, que deverá ser João Junqueira. Aqui está Fita Baeza, o etíope, vencedor em 1992. João Junqueira vai agora terminar. Conseguiu destacar-se do atleta queniano que era seu companheiro. E aí está, João Junqueira a terminar a prova, adiante do queniano Filipe Kamei. Depois, Green Tromans da Grã-Bretanha, o melhor britânico, e Alberto Maravilha, outro português, vai acabar agora o atleta do Sporting com uma prova também regular. Aí o temos, Alberto Maravilha, concluindo o seu cross. Delfim Conceição dos Salgueiros é o próximo português, aqui o temos, com o número 100, adiante do brasileiro Valdenor Santos, número 91, com o 79 à sua frente, Mathieu Birir do Quénia, um grande especialista de 3.000 obstáculos, campeão olímpico em Barcelona, diga-se de passagem, agora numa fase já diferente da sua carreira. Gennaro Di Napoli de Itália, um grande especialista dos 1.500 metros, a terminar agora, de facto era um pouco longo demais para ele este cross, e só agora o campeão europeu de cross, Sergei Lebed, batido largamente Sergei Lebed, uma vez mais, depois da prova de Ferrara em que se sagrou campeão da Europa, nunca Sergei Lebed voltou a um nível semelhante.
António Serrano de Espanha com o número 55, gente de muita qualidade, bem para trás e sobretudo bem para trás dos melhores portugueses que tiveram uma atuação primorosa. Luís Jesus, inclusive, cujo início de prova poderia fazer temer o risco de uma quebra na parte final, acabou em grande, forçando mesmo sobre o Domingos Castro e só não chegou a incomodar o Sportingista de tirar aquela posição porque a distância para a meta já era bastante curta. Sergei Lukin da Rússia, entretanto, na meta, mais um italiano, Luciano Di Pardo, com o número 77, Rafał Wojcik da Polónia, um especialista de 3.000 obstáculos. E, de facto, atletas de muito nível aqui para trás, bem distantes da frente, onde o domínio foi completamente keniano. Paulo Guerra já no pódio, é o único que por agora lá está, razões para estar satisfeito depois do triunfo da Taça dos Campeões Europeus no passado fim de semana em Linda a Velha. Agora uma posição com sabor a vitória, o único atleta europeu que conseguiu dar alguma luta aos dois grandes nomes kenianos presentes neste Cross das Amendoeiras. Aqui, Poncoés, o grande derrotado, tudo tentou para ficar no lugar mais alto do pódio, acabou por ter que ceder uma vez mais para o seu companheiro Tomás Nyariki, cuja velocidade final realmente mostrou-se uma vez mais insuperável. E aqui está o grande vencedor Tomás Nyariki, um keniano nascido a 27 de abril de 1971, um dos grandes especialistas mundiais de cross, terceiro nos campeonatos do mundo de 97, quarto no cross longo do ano passado em 12 km, dos melhores especialistas também do mundo em 5.000 metros e, de facto, uma vez mais a chegar na frente aqui no Cross das Amendoeiras.